Está aqui também, que é da nossa comissão, vai nos auxiliar hoje, assim como fez a Mariana ontem, com as intervenções de vocês, né? Como foi falado ontem, isso aqui é uma roda de conversa, então fiquem todas e todos muito à vontade aí para participar, trazer as suas perguntas, os seus comentários, seja através do chat, seja através do mecanismo aí de levantar as mãos e falar aqui, conversar com a gente, viu? Então, vou pedir para o Maciel e para o Giovanni, né, entrar aí na nossa tela, por favor. Enquanto isso, eu vou ler aqui um mini currículo de cada um, né, para a gente conhecer um pouco mais, né, dos nossos palestrantes, dos nossos iniciantes da boa conversa, né, digamos assim, e também, né, dizer sobre o que eles vão falar com a gente hoje, sobre o que a gente vai conversar com eles, né. Deixa eu só localizar aqui para trazer para vocês essas informações. Bom, o Maciel, além de advogado, ele é especialista em gestão cultural, mestre em História pelo FJF, doutorando em História também pelo FJF, e, como eu já disse, presidente da Comissão de Patrimônio Histórico e Cultural da OAB. Seja muito bem-vindo, Maciel, muito obrigada aí pela sua presença, viu, com a gente hoje. Acho que ele está ligando a câmera dele. E ele vai conversar com a gente sobre a diáspora africana, da diáspora africana aos dias atuais, o patrimônio histórico afro-brasileiro. Ele preparou uma apresentação, então acho que ele está resolvendo essa questão, vou verificar aqui. Então, ele vai conversar com a gente, também vai apresentar aqui um material que ele preparou. O Giovanni, ele é advogado, professor, mestre em Direito Internacional e Integração Econômica pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora, e vai falar sobre a identidade como construto e a necessidade da informação como pressuposto da luta. Lembrando, né, que o nosso evento, a ideia, né, da comissão ao promover esse evento em forma de conversa, é justamente, né, para que tenha uma integração com os participantes e para que a gente possa refletir, né, sobre o dia 13 que se aproxima, né. Algumas pessoas até falam que mais difícil do que o dia 13. Acho que a Marcélia caiu. Caiu sim, caiu para mim também. Vou falar com ela aqui. Acho que ela já entrou de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ah, tá voltando. Ó. Gente, desculpa, não sei o que aconteceu, fui removida da reunião. Então, acho que eu posso continuar minha fala? Então tá, gente, desculpa, não sei o que aconteceu. Enfim, a gente trouxe esse evento para justamente a gente refletir sobre a ideia do dia 13, né, que na mente de muitas pessoas, na memória, né, aproveitando aí que o Marcel vai falar com a gente sobre história. Na memória, né, brasileira, ficou conhecido como o dia da abolição, mas que acaba sendo também um dia de apagamento, né, das lutas, dos quilombos, de toda a luta do povo escravizado para sua própria libertação, e o dia 14, né, que é o dia em que as pessoas escravizadas deixam de ser escravizadas e passam a ser pessoas marginalizadas, né, dentro da nossa sociedade. Então, esse evento é para a gente conversar e refletir sobre esse evento histórico que a gente precisa reconstruir e remodelar a nossa memória em relação a ele. Maciel, você nos ouve? Você está aqui? Sua apresentação como está? Para a gente começar a conversa com você, né, que é o convidado da nossa comissão, seria interessante. Boa noite, doutora Marcela. Eu estou aqui sim. Ótimo. Dá para então, ouvir? Maciel, a primeira palavra é sua para começarmos essa conversa, e eu estou, assim, muito curiosa e muito ansiosa por que você tenha a dizer, que eu achei um tema muito bom mesmo para a gente conversar hoje. Obrigado, agradeço imensamente pelo convite, eu realmente fiquei lisonjeado, não só representando como presidente da Comissão de Patrimônio Histórico e Cultural da OAB, mas também como historiador e advogado.
Eu acho que é muito importante estabelecermos esse tipo de interdisciplinaridade dentro do direito, até mesmo porque o direito é um campo muito amplo. Então, ele nos permite dialogar com todas as áreas do saber, e dentre elas, essa questão social, a questão histórica, é uma das demandas mais urgentes, não só no campo do direito, mas na própria convivência humana como um todo. Eu vou tentar aqui compartilhar já o slide, vamos ver se vai dar certo. Apareceu aí? Sim, a gente consegue ver perfeitamente. Beleza. Então, assim, como já mencionado, o título da palestra vai se tratar do patrimônio histórico afro-brasileiro, da diáspora africana aos dias atuais. Essa escolha, na verdade, ela foi um pouco desafiadora, porque a minha proposta inicial foi justamente trazer aqui um apanhado daquilo que eu entendo, ou daquilo que é entendido por patrimônio afro-brasileiro. Então, seriam as festividades e todo aquele aparato mais imaterial que são os registros históricos. Entretanto, são tão poucos em vista do todo aqui no Brasil, que eu pensei em trazer uma problemática sob outra perspectiva, que é justamente a que vai em contramão. Ou seja, por que o patrimônio histórico afro-brasileiro ele é tão, como que eu posso dizer? Ele no Brasil é tão invisível, entendeu? Ele é tão esquecido, ele é tão marginalizado. Então, esse trabalho de hoje vai ser mais um apanhado neste sentido, para trazer à tona os debates acerca deste processo, de como foi este processo de apagamento da memória afro-brasileira e como se deu todo esse contexto, esse pano de fundo desse processo. Então, como eu já mencionei, meu nome é Maciel, como você já me apresentou, sou presidente da Comissão de Defesa do Patrimônio Cultural da OAB, sou advogado e sou historiador de formação, e ao longo do meu doutorado, que já está no último ano, graças a Deus, eu desenvolvo uma pesquisa acerca do processo de modernização pelo qual o Brasil passou logo no início da República. Ou seja, foi o período justamente que foi marcado pelo pós-abolição. Então, quando falamos em modernização, vem inicialmente em nossa mente justamente o processo da modernização física, a construção de ruas, construção de prédios, mas o discurso modernizador ele vai muito além do meramente material. Ele influi também na questão social, ou seja, ele não trouxe consigo somente novas premissas arquitetônicas, ele não trouxe novas concepções construtivas nos bens materiais, ele trouxe também um discurso por trás disso tudo, que foi um discurso higienista, um discurso eugenista e um discurso sanitarista. Ou seja, modernizar o Brasil ia muito além de modernizar a estrutura física brasileira. Significava modernizar também a sociedade brasileira. Então, o socialmente aceito era o branco europeu, e todo aquele que não era branco europeu deveria ser destruído no Brasil. E qual foi a principal característica, o principal grupo étnico brasileiro que não fosse um europeu? Eram aqueles provenientes da diáspora africana. Existiam, sim, diversos indígenas que concomitantemente passavam por um processo de destruição, mas a população de maior massa que tinha no Brasil, e tem até hoje, é justamente essa população afro-brasileira, que foi o fruto de 3 séculos, ou seja, 300 anos de exploração da diáspora africana, pela qual os europeus submeteram os diversos países, os diversos povos do continente africano, e isso teve como resultado uma superpopulação negra e indesejada no Brasil. Então, trazendo aqui para uma reflexão inicial, eu pergunto a todos e todas o seguinte: onde estão os povos negros nos museus? Essa pergunta ela é um pouco. Ai, deixa eu tirar essa gravata.
Essa pergunta ela é um tanto capciosa porque ela tem um duplo sentido. Por conta da minha formação em História, eu adquiri o hábito de todo lugar que eu visito, o primeiro ponto é um centro cultural ou um museu. Eu entendo que nesses lugares é o principal ponto que determina a cultura daquela região onde eu estou visitando. E eu posso dizer seguramente que em mais de 90% desses locais onde eu visitei, dificilmente eu via pessoas pretas e pardas visitando, eu via a representação nas artes de pessoas pretas e pardas, ou eu via qualquer tipo de interação ou promoção de acesso de pessoas pretas e pardas. Então, recentemente, eu acompanhando um grupo de estudos de pesquisadores pretos do Brasil, voltados para a questão cultural, eles também levantaram essa questão e justificaram que o fato de uma pessoa preta não frequentar museus e centros culturais é justamente por não ter a representatividade nesses locais. Ou seja, você não vê um artista preto criando arte. É claro que vê na prática, mas, por exemplo, é 1 em 1 milhão, dentre os vários artistas. Você não vê uma representação de um preto nas artes. Quando você vê, ele geralmente está sendo submisso a um homem branco, ou então ele está sendo o antagonista da composição da obra, ele está sendo o vilão. Então, assim, e a gente sabe, principalmente tendo essa visão histórica, que todos os discursos, todas as ideias, elas são criações de um grupo hegemônico, de forma a você oprimir um grupo que você quer tratar como minoria. Então, como alguns pesquisadores hoje chamam os negros pretos no Brasil de maioria minorizada. Por quê? Os números mostram que pretos e pardos são maioria no Brasil, entretanto, eles são minorias no que diz respeito ao acesso. Não têm acesso às condições básicas, não têm acesso aos direitos fundamentais previstos na Constituição e não têm acesso a nenhuma oportunidade no país. Então, assim, quando você vê, foi até dito ontem na palestra, acho que o Dr. Wilker falando, que as pessoas se assustam quando vê, por exemplo, um juiz preto, e mais ainda quando vê uma feminina, mulher, juíza preta. Então, assim, justamente porque, como diz um dos mais importantes pesquisadores negros da atualidade, Silvio Almeida, vivenciamos um racismo estrutural. E o que seria esse racismo estrutural? Seria a sociedade por si só, ela já é racista e ela cria estruturas para perpetuar essa violência. Então, a princípio, a gente entende um museu como um espaço inofensivo, mas ele pode ser visto, sim, como um espaço de perpetuar o racismo, porque a partir do momento que eu calo um artista negro e não coloco uma obra de arte dele, uma criança que dificilmente preta vai ter acesso a este museu não vai se sentir representada. Então, ela vai entender que o museu não é o lugar para ela e acaba elitizando esses museus, ou seja, porque ele fica restrito a uma elite cultural, a uma elite intelectual e uma elite econômica que vai ter acesso a esse museu e vai tornar o acesso ao museu um status, ou seja, é muito legal visitar um museu onde não vai um preto, por exemplo. Então, assim, essa é a primeira reflexão que eu deixo, justamente no sentido de nós pensarmos o que estamos vivenciando, de como estamos representando a nossa memória. Porque parte da nossa sobrevivência social e cultural, ela se dá justamente pela forma como somos representados em sociedade. Então, meio que parafraseando, não, pegando aquele ditado, quem é visto é lembrado, para este caso da representação artística, é possível dizermos que quem não é lembrado não é visto. Maciel, muito interessante isso que você, assim, várias coisas que você trouxe, né, me remeteram a várias coisas. Uma das lembranças que eu tive durante na primeira parte da sua fala é quando você fala da representação da arte, né?
porque até hoje em dia as pessoas questionam muito para que serve arte, para que serve artista, né? Mas a arte, ela conta a história e ela vai modular a imagem de um povo, né? Tanto que quando você vai ver, tanto, né, em regimes ditatoriais, né, de várias estratificações que a gente pode encontrar, desde o nazismo, a própria União Soviética, teve um controle muito rigoroso desses regimes em relação às peças que iriam compor os seus museus, né? Porque os artistas que ali entrassem tinham que representar os ideais daquela nação que se estava construindo, né? Então, quando você pensa assim, o que é a cultura e a arte afro-brasileira? São algumas coisas imateriais, como se não fosse a população afro-brasileira que tivesse construído o Brasil, né? Exatamente. Quando você vai em Ouro Preto e a gente vê lá, né, as grandes igrejas, tudo aquilo foi obra e graça da mão de obra afro-brasileira. Então, quando você não identifica que arte conta a história e define a perspectiva existencial de uma nação, a gente deixa de prestar atenção nisso, né? E se esquece que são através dos museus e dessa contação de história através da arte que a gente compreende o que é uma sociedade. Se hoje você for, por exemplo, na Alemanha, né, você só vai entender que lá teve nazismo porque isso é de alguma forma contado e relembrado pela história e pela arte, etc, né? Exatamente. E aí, quando você fala, né, que a modernização ela era higienista, eugenista e sanitarista, porque o moderno estava ligado ao branco, como a ideia de civilidade também era branca, né? Uma civilidade que estuprava, que roubava, que saqueava, mas eles estavam levando a civilidade para a América e para a África, né? E aí é interessante isso, né? Quer dizer, a gente usa muito isso. Você tem que se modernizar, como se modernizar fosse em si algo positivo. Você tem que ser civilizado, como se ser civilizado já fosse em si algo positivo. Mas se a gente olhar a construção histórica desses conceitos, né? Modernizar-se no Brasil é ser eugenista, é ser sanitarista. E aí, trazendo, né, para o direito, assim que a gente tem a abolição, tem o decreto 528, né, que vai proibir a entrada de pessoas não brancas no Brasil, né, vai proibir a entrada tanto de pessoas africanas quanto de pessoas asiáticas, porque aí se inicia, né, francamente o processo de branqueamento do Brasil. Eles desejavam, né, extirpar a negritude do Brasil em 100 anos, mas a gente está aqui para mostrar, né, que eles combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. E aí, e assim, eu acho muito interessante isso, né? Ontem a gente teve aqui uma nutricionista e hoje você é advogado e também historiador, né? E é muito importante a gente ter esse olhar, né? O que conta a nossa história? O que contam os nossos museus? Até para a gente não achar que o museu é o nosso esquecimento, o nosso apagamento, ele é planejado, né? Ele não é uma coisa assim, por um acaso a gente tem essa ideia de que museu é velharia, de que visitar museu é uma coisa chata. Não, isso é de propósito, porque se a gente deixa de revisitar a nossa história, a gente acaba contribuindo para a manutenção dessa modernidade que ainda está, do meu ponto de vista, em franca execução, né? O processo higienista, eugenista e sanitarista ainda está em franco processo. Wagner, temos aí comentários, perguntas? Eu vejo que tem gente de mão levantada. Tem sim, tem comentário aqui da Bárbara. Só achar aqui. A Bárbara disse que a arte em Ouro Preto que demonstra o preto caracterizado como um demônio. Boa noite, ótimo tema. Parabéns. Para mim não está aparecendo a mão aqui. Não tá? O Luiz está com a mão levantada. Luiz, apareceu aqui, ok. Boa noite, Maciel. Boa noite, Marcelo, Giovanni, Wagner. Boa noite a todos. Maciel, achei preciso suas palavras, né? Muito engrandecedor. E eu lembrei claramente, enquanto você fazia a descrição da situação da atividade artística no Brasil hoje, me veio muito vivo na memória que talvez hoje a maior obra em Juiz de Fora relacionada ao povo negro, relacionada à abolição da escravidão, é uma estátua da princesa Isabel, né, numa posição de deusa, com os pretos ali embaixo, os negros ali embaixo, uma posição de veneração
a ela, né? Enfatizando ainda mais a imagem da gratidão que os negros têm que ter pela misericórdia da abolição praticada pela santa, né? E é muito difícil, porque quando a criança negra, o homem negro vê aquela simbologia, ela mais uma vez se vê colocada em inferioridade, suplicando, clamando, né? Agradecendo. Só para ilustrar mesmo o comentário. Obrigado, Luiz. A própria obra, ela tem o nome de A Redentora. Então, assim, mostrando que ela, graças à redenção dela, o povo negro foi liberto, sendo que o processo de abolição era um processo já iminente, ele já iria acontecer com ou sem a aprovação dela. Até muito mais por pressão, né? Exatamente, ela não teve escolha, né? Exatamente, a própria Europa, ela via o processo de escravidão no Brasil como um atraso no Brasil. Então, assim, pressionou, por questões econômicas e comerciais, a abolição. Então, eles aproveitaram esse gancho para se mostrarem mais uma vez e reforçar a ideia de que o branco é que estava fazendo um bem para o negro. Claramente de como isso me foi ensinado na escola, né, no momento que eu fiz a minha formação em ensino médio, ensino fundamental, de realmente naquele hora você parar e pensar, nossa, Princesa Isabel, muito legal, olha que legal que ela fez, né? Poucos professores chegaram a falar, olha, não era bem assim, as coisas não são assim, só depois que a gente vai adquirindo esse conhecimento. O Washington está com a mão levantada. Pode falar. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu venho para poder falar, até mesmo parabenizar o professor Maciel, que é uma pessoa de minha estima, um dos meus grandes orientadores no meu trabalho de mestrado. E ouvindo o trabalho dele, a gente chegou a conversar um pouco sobre a construção de como que isso seria apresentado, e eu gostaria até de trazer uma questão sobre contemporaneidade, né? Falar de agora sobre a questão das instituições que trabalham a questão da imagem da população negra no Brasil e ressaltar o quanto ela tem sido, assim, algumas características descaracterizada ou recaracterizada. Eu trago para a pauta de agora e gostaria de ouvir tanto o professor Maciel quanto os advogados da sala também sobre o Instituto Palmares. Como que vocês veem essa instituição hoje, a sua liderança, as suas propostas? Na verdade, eu faço a pergunta, o que é o Instituto Palmares e como que ela se organiza hoje para um marco, vamos colocar aqui um marco ideológico, acadêmico, institucional da população negra no Brasil? Pessoal, algum de vocês querem responder? Maciel, os convidados primeiro, querido. Então, na verdade... Deixa eu só fazer um registro aqui. Parece que alguém tá transmitindo a própria tela. Ai, meu Deus. Eu não sei. Que eu tô vendo aqui, eu tô vendo vocês, tô vendo alguém transmitindo a própria tela, então tá duplicado. Eu não sei quem foi. E tá mesmo, mas eu não cliquei em nada. Será que fui eu? Realmente eu não sei. Se alguém puder verificar isso, aí, sim, ó, voltou. Sim. Olha, então, respondendo ao professor Washington, que fez uma ótima ponderação, na verdade, o intuito do Instituto Palmares seria o de preservar e promover a cultura negra brasileira. Sabemos que, por questões de interesses políticos, a atual gestão do Instituto Palmares vem alinhada justamente a este projeto que é implementado pelo nosso atual presidente. Então, vemos muito no discurso do... Ô, Maciel, eu acho que quem está apresentando é quem entrou com OAB subseção Juiz de Fora. Quem seria isso? Eu não sei quem é que está com essa conta, não sei se é alguém lá da OAB que, por algum motivo, clicou na apresentação de tela e está mostrando na própria tela. Tomara que não apareça nada que não seja adequado aí, né? Eu estou preocupado. Deve ser o pessoal que está em assistência para a gente lá, Giovanni. Já estou em contato com eles aqui. Já. Ah, beleza.
Tomara que apareça apenas alguma piada que a gente pode rir. Aproveitando aqui, desculpa ter te cortado, tá, Marcelo? Só porque para as pessoas ficarem sabendo aí. Aí eu já aproveito e agradeço que nós já atingimos mais de 100 participantes, o que é bacana demais, né? Quase o mesmo nível de ontem, por pouca coisa menos, o que é muito para um segundo dia, as pessoas cansadas. Então tá bacana. Obrigado pro pessoal que está aí, né, na luta com a gente. E vamos esperar que o pessoal lá da OAB Subseção resolva desapertar o botão de apresentação. E o que eu faço? Eu falo enquanto isso ou espero eles terminarem? Vai fundo, manda ver. Não, então, mas basicamente seria isso, trazendo em linhas gerais, ele seria justamente para essa valorização e promoção da cultura negra no Brasil. Mas eu gostaria do auxílio dos demais universitários aí para me ajudar, porque eu não me sinto confortável falando. Então, Washington, a sua pergunta é muito importante, porque a gente vem falando de história aqui, né, de memória, e a história ela se constrói o tempo inteiro, né? Então, hoje a gente está construindo uma parte da história. E é importante, assim, primeira coisa, né, toda ação, ela tem um propósito e ela tem um viés ideológico. A gente não vive sem nossas crenças, nossos fundamentos, né? O processo de posicionamento político, ele é naturalmente ideologizado, né? Então, é nítido, né, que nós temos hoje um governo que não preza pela arte e pela cultura e, consequentemente, ele não vai prezar pela memória, né? E quando a gente fala da questão negra no Brasil, ela é uma questão muito sensível para a construção da ideia de Brasil, né? A Juliana Borges, no livro dela, Encarceramento em Massa, ela vai falar muito desse mito de construção nacional baseado na democracia racial, né? Então, quando a gente tem, principalmente a partir da Constituição de 88 para cá, um fortalecimento dos movimentos negros que existiram desde o primeiro navio que atracou aqui, né? Mas, assim, esse fortalecimento dos movimentos negros, quando a gente tem algumas políticas, né, como a política de cotas concretizadas de maneira legalizada e a quebra desse mito de democracia racial, é claro que o contramovimento vem, porque você romper com o mito de construção social é algo muito forte, né? Então, quando a gente tem hoje a direção do Instituto Palmares, que vai totalmente de encontro com a história de luta do movimento negro, né? Porque isso é importante ser dito, né? Ele não tem apenas um posicionamento político que possa ser questionado, sobre o qual possam se fazer reflexões, mas ele tem um posicionamento político que vai de encontro a tudo que a população negra tentou, buscou e construiu ao longo dos 300 anos que involuntariamente habita esse país, né? Eu costumo dizer que eu não vim parar aqui, eu nasci nesse maldito lugar. Então, é muito importante a gente refletir que hoje nós estamos de novo, e aí eu tomo, né, eu anotei aqui, tá, Marcel? Vou usar isso pro resto da minha vida. A gente continua nesse franco processo de modernização eugenista, higienista e sanitarista, né? Porque esse processo, essa tríade, ela sempre teve algumas mãos muito importantes, que é a mão da medicina, né? E a gente tem hoje, de novo, a ideia de se construir manicômios no Brasil. A gente tem o direito, e aí eu falo todo o aparato de justiça, e a gente tem, por exemplo, a chacina do Jacarezinho, e a gente tem, sim, a arte e a cultura, né? Porque quando a gente vai dizer, e a religião também nessa perspectiva macro de cultura, né? E aí a gente vai dizer que a religião africana é demoníaca, a gente vai dizer que as artes africanas, elas são todas pagãs, porque é uma coisa, né, é lixo, é artesanato, não é arte. E aí, quando a gente cria a instituição Palmares, que não tem esse nome à toa, né, e você coloca ali dentro uma representatividade que não representa, é mais um passo em direção à marginalização e à dominação desses corpos, porque, aproveitando o nosso tema, eu estou falando mais que os palestrantes, eu tenho que me controlar, desculpa. O que a gente precisa entender é a abolição, ela foi adiada porque ela ainda não é aceita, né? Veja o Dr. Wilker dizendo que quando ele não está de terno, ele não é advogado, porque não se aceita ainda dentro do imaginário coletivo
que a gente possa estar em outros lugares. Eu não sei se te atendemos, Washington, e mais uma vez agradeço a sua participação. Tem uma... Pode falar. Não, é só para poder agradecer a questão dos colegas estarem respondendo isso, e até amarrado, doutor Marcelo, sobre essa questão da religião, eu trabalho com as minhas turmas de disciplinas de saúde brasileira e saúde coletiva, e nós temos um outro problema sério de saúde nas periferias, que são o crescimento, né, da neopentecostal e os ataques sendo feitos nos centros de tradição afro-brasileira, né, de religiões de matriz africana. Isso se configura também como um problema sério de saúde, porque são dois grupos, né, dos mesmos pares se auto-atacando em função de uma determinação que parece, sutilmente, que alguém arquiteta do lado de fora. E isso, querendo ou não, esbarra não só nos âmbitos de localização, a geografia política, biopolítica, necropolítica, mas também questão da história que o professor Maciel está trabalhando aqui hoje. Eu agradeço aí o espaço e parabéns mais uma vez pelo evento. Obrigado. Nós temos um comentário aqui, é da Elaine Benjamin. Ela diz: essa foi ótima. Combinaram de nos matar, mas combinamos de não morrer. Gente, essas abordagens estão abrindo meus olhos para muita coisa que nem me dava conta. Ontem a nossa representação na alimentação, hoje o alerta da falta de representação nossa nos museus. Eu amo museus, mas no meu povo só vi correntes. Depois tem outro comentário que fala, é da Elaine também, isso quando não passam para a gente que algumas pessoas de destaque e importância eram brancas, quando na verdade eram negras e pardas. Exemplo, Machado de Assis e Chiquinha Gonzaga. O próprio presidente da República, Nilo Peçanha, ele era pardo, ele era tido como mulato. Só que as fotografias tratavam de embranquecer ele, porque era um atraso social ter um representante brasileiro de cor, conforme eles diziam na época, de cor. Maciel, pode seguir com a sua explanação, que ainda está no tempo da sua conversa, do seu assunto. Beleza. Então, você já até adiantou algumas coisas, mas vamos... Foi ótimo, inclusive. A segunda indagação seria dos monumentos. Aí o doutor Luiz ele já antecipou também essa questão. Em Juiz de Fora, trazendo para o caso específico, temos a imagem da Redentora, da Princesa Isabel, e um único negro escravizado, que está representado dentre os mais de 40 monumentos espalhados em Juiz de Fora, é o negro Teófilo. Não sei se vocês já tomaram conhecimento, a história dele, resumidamente, foi: ele pertencia a um senhor aqui de Juiz de Fora, de uma das fazendas de café, e ele fugiu. Ele foi capturado e foi açoitado pelo capitão do mato até a morte. No processo, instaurou-se um processo, os seus senhores foram absolvidos sob a justificativa de que ele morreu de tanto andar na fuga. Então, assim, através de muita luta e resistência, criou-se, acho que fica hoje no bairro Vitorino Braga, este monumento. Então, você percebe que até mesmo a posição geográfica, o layout na cidade de um monumento negro, ele foi jogado para uma periferia onde a circulação de pessoas são poucas. Então, o que eu não quero dizer aqui, longe de mim, que a periferia não mereça ter monumentos, mas por que vamos colocar figuras eminentes de médicos e artistas no Parque Halfield e, por exemplo, não trazer a figura do negro Teófilo e colocar no mesmo lugar como um símbolo de resistência, já que está diretamente em frente ao Palácio Barbosa Lima, que era um antigo fórum de Juiz de Fora e hoje é o Coluce. Mas então por que não dar essa representatividade? E muito disso a gente vê em função justamente do quê? Da própria educação estrutural que nós damos para a população. E quando eu digo nós, é em geral mesmo, porque nós educamos a população a aceitar tudo sem questionar. Não quer dizer que você tem que ser uma pessoa petulante,
Mas, por exemplo, por que que a população não se pergunta a razão de que em uma cidade onde em um país onde a maioria da população, segundo o IBGE, acho que 56% é autodeclarado preto e pardo, num país com tanta população assim, preto e pardo, a representatividade é quase mínima. E quando representam, é em símbolo de submissão. Então, tudo isso faz parte de um aparato, justamente de uma educação, de uma dominação que vem por trás disso, e que nós entendemos como uma forma muito sutil. Então, por exemplo, eu vou construir uma galeria de arte no museu e vou representar paisagens, eu vou representar, por exemplo, o clero, mas eu nunca vou representar o negro em uma posição de destaque. Por quê? Então, isso faz parte do processo que a gente normaliza a falta de representatividade. E uma vez que a gente normaliza, as periferias vão falar, eu não vou... os negros da periferia, negros e negras, vão dizer, para que eu vou estudar se o médico vai ser branco? Para que eu vou estudar se o advogado, se o juiz vai ser negro? Eu vejo isso na novela, eu vejo isso no filme. Vale lembrar que filme, novela, teatro são tudo manifestações artísticas. A própria música, a própria dança. Então, por exemplo, por que nós vemos a marginalização de determinados ritmos musicais sob o discurso de que é promíscuo, de que é do capeta, de que é pagão, e valorizamos outras manifestações que falam as mesmas coisas, só que em outro idioma. Entendeu? Então, assim, é um processo de construção, ele vem por meio de todas as manifestações culturais, nesse sentido macro, isso inclui a religião, a dança, as religiões em geral, e vem de forma tão sutil que nós não percebemos. Então, após essa reflexão, eu trouxe aqui um conceito, inclusive da Fundação Cultural Palmares, sobre o que seria a diáspora africana, o que teria sido. E, basicamente, de uma forma bem resumida, é dito que a diáspora foi um processo de imigração forçada dos africanos pelo homem branco europeu para as Américas. Vale ressaltar que a questão da escravidão não foi exclusiva no Brasil, os índices de escravizados foram altíssimos na região do Caribe, onde a produção da cana-de-açúcar era grande. No Brasil também teve a produção da cana, também teve a exploração dos minérios e, posteriormente, do café. E nos Estados Unidos foi altíssima, principalmente no sul, onde se produzia o algodão para fazer os tecidos. Então, essa diáspora foi este processo de imigração forçada, e já no contexto da diáspora, dentro dos próprios chamados navios negreiros, é que já foram estabelecidas essas formas culturais que deveríamos estar valorizando hoje, mas que acabam morrendo. Cada vez que uma anciã, cada vez que uma afrodescendente de 90 anos morre junto com ela todo um traço cultural que nós poderíamos estar valorizando através dos nossos instrumentos de valorização que são previstos na Constituição, no artigo 216. Então, assim, a questão a nossa escolha sobre o que valorizar, o que é cultura, também parte desse projeto de Estado, desse projeto de modernização. É moderno eu valorizar o pagode? É moderno eu valorizar o centro de candomblé? Isso é moderno? Isso é salubre? Claro que não, porque é muito feio. Você vê um monte de preto com roupa colorida, em contrapartida eu posso ver um monte de outros religiosos com roupas brancas, douradas, toda trabalhada, entendeu? Então eles gostam muito de apelar pela questão estética e por demonizar. E no Brasil, sobretudo, nós somos criados para não termos uma consciência de cultura, sendo que a cultura é o principal instrumento de dominação. A partir do momento que um grupo cultural, um grupo de indivíduos, eles têm o sentimento forte de cultura, este grupo ele acaba se fortalecendo, ele acaba se projetando social. Então, como parte dessa ação governamental, é justamente destruir os traços culturais, colocar grupos contra uns aos outros, até mesmo numa questão endógena, colocar um preto contra o outro, você converter para uma religião
para que esse preto negro ataque o outro da mesma que é de religião diferente, ou seja, justamente para criar um projeto cultural hegemônico e de massa. Então, todos vão seguir o mesmo projeto e vão abandonar aqueles de sua tradição de origem. E ao abandonar esse projeto, vai cair no esquecimento, e a partir do esquecimento não vai haver uma memória. E sem a memória, vamos ter ainda hoje, como já temos, um discurso de que negras devem alisar cabelo, que negras não devem usar roupas muito coloridas, porque remete ao carnaval, ao funk, e, portanto, é algo marginal, é algo de piranha. Então, assim, temos todo esse discurso que ele é altamente agressivo e que chega de forma agressiva na nossa cultura e muitas vezes nem percebemos. Ele, ao mesmo tempo que é sutil, ele é violento. E nós adotamos isso, abraçamos isso como se fosse algo muito normal. Então, é esse que é o problema do racismo estrutural. É justamente sermos racistas como um todo e normalizar todos os atos de violência, todos os atos de racismo. Muito pior, muito mais agressivo do que uma chacina matar 28 pessoas, é você matar 300 anos de história de um grupo em uma sociedade. É você matar a tradição da senhorinha do seu bairro, que era benzedeira e que trouxe essa tradição junto com da sua avó. Então, por exemplo, nós mesmos, eu falando aqui como profissional do direito também, eu não tive na faculdade, ao longo da graduação, nenhuma disciplina que me ensinou, por exemplo, instrumentos de preservação cultural. Embora estivesse dentro da matriz curricular no direito constitucional, nós não estudamos, por exemplo, que eu posso ir na Câmara dos Vereadores e pedir para registrar determinada reza, determinada dança, determinado traje cultural como um bem imaterial. A isso não são ensinados. Então, muitas vezes, por mais que tenhamos acesso à cultura, nós não sabemos como agir. Então, é justamente este processo de uma falta de uma educação, de criar analfabetos funcionais, ou seja, pessoas letradas, mas que muitas vezes não sabem por onde nem como agir. É uma forma do governo, do Estado como um todo e da própria sociedade de silenciar grupos que eles entendem serem minorizados. E aqui, especificamente, estamos falando dos negros e pardos. Eu vou falar abrangendo, mas me corrijam se eu estiver errado. Ficou alguma dúvida? Tem alguma questão até o momento? Só queria levantar uma pontuação aqui, que a fala do comentário, a Priscila comentou: orgulho dessa professora maravilhosa. Acho que está falando de você, Marcele. Tudo em troca de pontos, gente. Não acredito, não. Obrigada, Priscila. Marcel, pode continuar. Não sei, Wagner, se tem mais alguma questão. Não, só uma ponderação nessa questão de museu e galeria de arte que ele trouxe. Ele bem pontuou, ele foi muito feliz na ponderação. E eu não sei se vocês se recordam, eu até coloquei aqui, o AD Júnior, Espartaco Santiago, e teve um outro youtuber que em 2018 eles fizeram um vídeo de como sobreviver a uma abordagem indevida. E esse vídeo foi parar no MASP. Ele hoje faz parte do Museu de Arte de São Paulo, como patrimônio histórico de arte de São Paulo, assim, que foi o vídeo que surgiu no YouTube falando que você não deve andar com guarda-chuva, você não deve ter movimentos bruscos caso você seja abordado. E um vídeo desse para o MASP, eu acho que traz uma caracterização muito concreta no seguinte sentido: por que um vídeo dessa monta vai para o MASP e outras tipologias de arte tão concretas não vão parar lá também? Acho que a gente tem que fazer essa análise. Pensando nesse sentido, aqui um exemplo, o próprio estilo de cabelo afro, Rastafari, por que não se tornou até hoje um bem material da nossa sociedade? Já que é uma característica tão marcante, entendeu? Sim. Então, assim, a própria sociedade, ela é aqui um plano de governo, e não num sentido de teoria da conspiração, mas é um plano tão normalizado pelo governo e pela sociedade, que é buscar grupos seletos para fazer uma valorização dessa cultura. Então, pegou este vídeo desses youtubers famosos, mas será que esse vídeo é mais importante do que as memórias de uma senhora que mora ali no Furtado de Menezes? Ou que mora ali na Vila Esperança?
Entendeu? Então, assim, existe também essa seletividade no que vai ser entendido como cultural. E muitas das vezes eles pegam, eles aqui enquanto dominadores, pegam apenas um aspecto cultural e valoriza meio que para calar a boca dos demais. Então, pega um e fala, então eu já valorizei a cultura de negros, então vocês têm que ficar quietos por isso, porque já tem uma cultura. Mas se lembrarmos dos números, que 56% da população brasileira é composta por pretos e pardos, então por que não tem 56% de bens tombados relativos à cultura preta e parda? É isso que deve ser discutido. A própria população, a sociedade em geral, ela não deve se contentar com essas pequenas migalhas, entendeu? É necessário que tenha um pensamento mais unido. Não é pegar grupos isolados, colocar um contra os outros e valorizar um em detrimento do outro. Digo assim, essa é a ponderação sobre pegar um bem isolado e valorizá-lo como se fosse um ícone de representatividade, e por isso tem que calar a boca do restante. O Giovanni quer falar agora. Ele levantou a mão. Pode falar, Giovanni. Deixa eu sair da tela aqui. Eu tô pensando aqui sobre o que você falou, Wagner, e as ponderações aí do Marcel. Eu não estou falando muito porque eu também não quero dar spoiler, né, da minha fala posteriormente e causar alguma confusão, mas tem muita coisa aí que tem a ver com o que eu vou falar depois, claro, porque o assunto é muito conectado, costurado. Mas essa história de um vídeo de 3 youtubers sobre como se portar na sociedade de risco que é para o negro e parar no MASP, é curioso porque, né, aquilo que o Marcelo está falando de seletividade é justamente um vídeo que retrata a desgraça vivida diuturnamente pelo povo negro, que é caracterizado como objeto de arte para ser visto e reafirmado como quase que peça da maldade, né? Enquanto outras manifestações culturais que poderiam exaltar o negro, né, não ganharam esse status ou deixaram de ter status parecidos, né? É meio curioso, parece que é quase um sadismo, né, de quem faz essa curadoria, pensar nisso como um objeto de arte permanente, né? Enquanto esse vídeo deveria estar em locais de maior impacto, porque veja, quem é que acessa o MASP? Se a gente for pensar no contingente de pessoas que vão acessar o MASP, a maioria delas é branca, de classe média, de classe alta, etc., né? Porque é um lugar de pouco acesso para essas pessoas, né, mais subalternizadas. Então é quase que um instrumento de deleite sádico com a desgraça da população preta. Estou falando Giovanni, só uma ponderação. Inclusive, no dia que o curador convidou e que teve o evento, né, foi um evento muito grande, tiveram cantores famosos lá para poder fazer com que esse vídeo se tornasse parte do museu, assim como outras obras também. Eu estava lá e eu te falo que não tinha mais de 10 negros no evento. Isso me lembra um episódio de uma série que eu acho muito fantástica, não como um todo, porque tem algumas edições dela que não são tão boas assim, mas que é aquela série chamada Black Mirror, que tem um episódio que tem um museu, e dentro desse museu tem uma instalação que é uma pessoa negra que está lá para servir para as outras matarem essa pessoa toda hora. Né? É um vídeo que tem a alma do outro indivíduo, né? Porque é uma série sobre sociedade distópica, futurista, então tem a alma do indivíduo que vai ser morta toda vez que alguém for lá se deleitar com a morte daquele negro. É quase um troço desse, né? Claro, eu não sei a notícia, não sei qual é o contexto, mas me assusta pensar nisso, principalmente porque o MASP não é acessível à maioria da população negra. Né? Então, só para fazer esse registro que eu achei muito curioso esse fato, e eu acho que ele só é reafirmador de uma certa maldade, de uma certa crueldade e de um certo sadismo social. Só um comentário aqui. José Renato Barbosa comentou: uma história triste sobre escravidão moderna e racismo científico e estrutural é sobre o caso de Ota Benga, negro trazido do Zéu, capturado e tratado como um animal jogado no zoológico como um ser de espécie diferente. Um pigmeu, diziam, recomendo pesquisar sobre a história dele, é bem triste do começo ao fim.
Depois, teve um outro comentário aqui só um instante. Leonardo Oliveira comenta: o raça não pode ter, não deve ser tombado, pois não é de interesse da classe, e sim um estilo no tempo. Certo, mas aí o pão alemão, por exemplo, ele é um registro, é o equivalente ao tombamento de um bem imaterial. Quando o bem é material, ele é protegido pelo tombamento, quando é imaterial, ele é protegido pelo registro. Temos aqui em Juiz de Fora o exemplo do pão alemão. Vocês não achariam que ele se enquadraria, é um estilo de fazer? Não seria o mesmo que o cabelo rasta, por exemplo, que é um estilo de se manifestar? Esse respondendo o rapaz aí que colocou essa ponderação. Eu acho que não só isso, eu acho que até a questão também de ter sido aceito o feriado, né, municipal da festa alemã, e não ter sido aceito o feriado do Zumbi dos Palmares. Foi o feriado do Zumbi dos Palmares que tentaram, não foi? Salvo o melhor juízo. Aqui de fora, que teve recurso e ele não foi aceito. Então, é um paralelo muito, muito concreto para poder analisar também. Até mesmo o Dia da Consciência Negra, não existe aqui feriado municipal, embora em outros municípios sejam aceitos. Então, assim, a própria pessoa, não sei se ela é branca ou negra, que fez esse comentário, mas se ela for negra, a gente percebe que é justamente esse processo de negação que somos levados a ter. Somos, assim, eu digo como geral, embora eu seja branco, mas a sociedade como um todo, ninguém se isenta. É aquele processo é o típico capitão do mato, não estou dizendo que seja o caso deste rapaz, mas é colocar um mestiço numa posição um pouco, entre aspas, mais privilegiada, para ele coibir que aqueles menos favorecidos cresçam, entendeu? É você dar uma mínima parcela do poder, do sentimento de poder, para você dominar o outro e impedir que ele se torne uma ameaça para o grupo hegemônico. Então, assim, é inevitável não pensar nesse sentido, entendeu? Vou abrir a fala agora para o Luiz e depois tem um questionamento aqui nos comentários. Pode falar, Luiz. Até um pouco em cima do que o Giovanni falou, achei que ele foi muito feliz nas colocações dele também. A gente vê que acaba sendo um sistema que se retroalimenta, né? Porque enquanto a cultura negra não é divulgada nesses museus, nesses lugares, entre aspas, elitizados, ela continua sendo colocada à margem da sociedade e continua tendo uma visão marginal sobre ela, né? Sendo que, por exemplo, até o carnaval mesmo, talvez onde seja o máximo de onde mais se externa a cultura negra no Brasil, né? Bem entre aspas, é feito de uma maneira com objetificação da mulher negra, com objetivação dos corpos negros, e isso acaba sendo um sistema que se retroalimenta, e você acaba dando espaço para todas essas situações nas posições de periferia e nos meios mais alternativos, como YouTube, rede social, e acaba alimentando e acaba fazendo com que as pessoas negras só se vejam nesses lugares. Aí elas vão para esses lugares, não acessam os outros, e acaba tendo essa retroalimentação. E eu lembrei agora também de um caso que foi chocante, né, pedindo até um pouco do espaço do Maciel, até caso ele queira acrescentar alguma coisa com a gente, a respeito da situação da não observância do alimento, que a gente até conversou um pouco ontem, né, da comida típica africana, mas também de uma fazenda que teve no Rio de Janeiro, onde era um hotel, era um momento de prazer, onde as pessoas podiam ir para lá, reservavam a sua diária, e lá elas eram tratadas como senhores de café, né? E o mais absurdo, e de forma alguma eu critico eles, porque a gente sabe das dificuldades do nosso povo, é que tinham atores negros que estavam ali contracenando no papel de escravos para poder servir aquelas pessoas, né? Pessoas negras que estavam naquele papel para poder trabalhar não só como atores, mas como faxineiros, cozinheiros, enfim. E eles, para mim, são os menos sujeitos à crítica nesse objeto. Até um parênteses, como o Giovanni falou, você não vê na Alemanha, por exemplo, uma pousada nazista, né, para você retribuir um campo de concentração. Enfim, coisas que a nossa sociedade racista permite aqui no Brasil. Só ler um comentário aqui. O Wellington Cabalini Pinto falou: diante dessas ponderações, tem uma pergunta. Nesse processo de diáspora do povo preto, vislumbra-se no Brasil e no mundo monumentos à resistência como forma de eternizar as lutas do povo em respeito à memória da escravidão. Bencos, Biorros, Zumbi dos Palmares, dentre outros.
Peraí, comentário aqui. Representando dor e sofrimento. Ao passo que estátuas e monumentos de pessoas brancas são representadas denotando poder e riqueza. Diante disso, como modificar positivamente o processo de internalização do racismo no Brasil? Quer que eu leia? Posso falar? Ah, tá. Isso. Pode, Não sei. Luiz, fica à vontade. É só para pegar o gancho do que o Luiz falou e passar um pouco para essa ponderação do Wellington. Parece que tem também um motel em algum lugar aí, eu tive uma notícia de que tem também uns quartos aí com temáticas racistas, né? E as pessoas vão lá para se deleitar com isso. É muito louco, né, no Brasil. E é curioso porque aí eu falei de uma série que está num streaming, né? Nem precisava, porque nós temos aqui em loco a Fazenda, que é a mesma coisa, só que com gente real, né, reproduzindo sofrimento. É só porque talvez a minha fala possa ter ficado um pouco, né, pensando nessa ponderação do Wellington, pode ser que a minha fala tenha ficado um pouco não muito clara. Os monumentos que retratam o sofrimento como forma de nós nos lembrarmos do absurdo que foi o processo histórico, né, de escravização de um povo, de desenraizamento, etc., eles são importantes, né? Mas o caso específico mencionado e a falta de monumentos que exaltem grandes nomes da população negra que foram importantes para a formação do Brasil, engenheiros, arquitetos, advogados, políticos, pensadores, etc., etc., até hoje, né, basta dizer que eu estou lá no doutorado e em 2 ou 3 disciplinas que falavam de pensamento sociológico, pensamento político, não sei o quê, eu falei, mas está faltando o fulano de tal aqui, ou está faltando gente desse público aqui para ser discutido no contexto do processo histórico, né, de formação do pensamento político e sociológico. Mas a questão precisamos ter mais monumentos que exaltem essas figuras, como forma de aumentar a representatividade, o reconhecimento de que os indivíduos negros no Brasil têm em quem se espelhar, e precisamos problematizar quando o sofrimento é colocado como forma única e exclusiva de sadismo, né, para que mais pessoas vejam aquilo, né? Então, assim, é difícil esse balanço entre o que mostrar, o que não mostrar, o que exaltar e o que não exaltar. Mas é importante que a gente saiba que a memória sobre o sofrimento precisa ser reavivada para que a gente nunca esqueça que a luta é constante, porque o direito é sempre um construto, nunca é um dado, né? Você não nasce livre e igual. Você se torna livre e igual por um processo de luta pelo reconhecimento da sua condição no mundo. Então é preciso lembrar do sofrimento. Mas ele não pode ser usado como forma de sádica, né? De reafirmar a opressão, né? De uma população pela outra. Só para fazer o registro aí do meu comentário. Excelente. Respondendo, Wellington? Isso. Então, na verdade, é um pouco desafiador, porque não existe uma fórmula mágica, né? A situação do racismo, principalmente no Brasil, ele é tão enraizado que necessita de uma ação em conjunta. Por exemplo, na minha perspectiva cultural de homem branco, eu entendo que tudo isso deve ser para exterminar o racismo ou para atenuar, diminuir o racismo, seria necessário uma grande campanha cultural de conscientização que trabalhasse não somente na base, mas também em jovens adultos e até mesmo nos idosos. Mas aí tem um outro problema, de que adianta a pessoa ter cultura, mas não ter um prato de comida. Então, por exemplo, de que adiantaria eu investir em massa na cultura, mas a pessoa estaria passando fome? Como que ela conseguiria dinheiro, como ela conseguiria emprego para comer? Então, assim, o problema do racismo no Brasil, ele foi feito de forma tão amarrada que não é possível pensar em agir em um lado, senão num todo. Porque se você vai ser aquela teoria da coberta, se você cobrir em cima, vai descobrir embaixo. Então, a partir do momento que eu invisto somente na alimentação, vão ser um grande número de negros bem alimentados que vão ser a mão de obra dos grandes empreendimentos do homem branco. Se eu tiver negros com acesso à cultura, vão ser negros passando fome, porque eles
por mais que tenham a cultura, eles não vão ter o acesso à alimentação, muitas vezes não vão ter acesso ao emprego, por se tornarem pessoas questionadoras e entender quando seus direitos estão sendo violados, porque justamente reforçando esse exemplo aí do hotel, são pessoas que muitas vezes estão jogando na lama a própria dignidade, porque os boletos não param de vir. Então, assim, estão se submetendo a todo tipo de humilhação, porque tem contas a pagar, porque tem os filhos para criar, entendeu? Então, assim, não tem uma fórmula mágica, seria a boa vontade generalizada da população, dos entes governamentais, e seriam ações de ataque. Não pode ser também só de forma passiva, não pode esperar que de repente, nas periferias, todo mundo desperte um senso de cultura, de saber interpretar um monumento, uma obra de arte. Entendeu? Então, isso é mais um processo mesmo, é complicado. Isso, não existe uma fórmula mágica nem imediata, entendeu? Marcel, vou pedir para você prosseguir, que depois a gente vai passar para o Giovanni. Ah, beleza. Tá ok? Eu vou ir para a finalização, então, aqui. Bom, pessoal, então... Acho que travou o meu time. A tela está aparecendo aí para vocês, não? Não, a gente te ouve, mas não aparece, não. Aqui diz que ele não está respondendo. Nossa, logo no final. Se for preciso, você sai e entra de novo, que aí restarta aí o programa. Enquanto o Marcel vai ali, eu vou ler um comentário aqui. Claro. A Gilson Feap falou: perfeita colocação, professor Giovanni. Precisamos enaltecer mais o lado bom e a capacidade deslumbrante dessa classe, que é rejeitada e menosprezada. Pessoal, pode falar. Enquanto o Marcel tenta retomar ali, eu gostaria só de saber se na sala tem professores, ou se tanto entre os apresentadores quanto entre os participantes, porque eu penso que muita dessa transformação vai começar, acho que não é com a gente, que está lá na ponta, lá no final da trajetória dos serviços, né? No direito, no ensino superior ou nos serviços clínicos. Vai estar muito na sala de aula. E se tivesse professores aqui no encontro de hoje, como é que isso está sendo trabalhado na escola? Porque quando se fala de teatro, quando se fala de cinema, quando se fala de museus, isso tudo começa na escola. E tem muito tempo que eu não vejo, pelo menos na escola aqui do meu bairro, sair ônibus para levar as pessoas nesses centros que promovem a cultura. Bom, deixa eu falar. Tem sim, eu sou professor, mas eu sou de faculdade, Marcelo é de faculdade, tem uns colegas meus também da faculdade, a gente seleciona. Aliás, muito obrigado pela presença deles aqui, além dos alunos. Eu conheço algumas pessoas que dão aula no ensino fundamental, no ensino médio, etc. Mas, assim, a realidade da escola pública, em geral, é de cada vez menos dinheiro. E isso tudo demanda grana, né, para poder fazer esses movimentos de levar. Né? Em alguns lugares, algumas coisas interessantes que existiam deixaram de existir, como, por exemplo, Xangai. O pessoal que é mais velho vai lembrar do Xangai aí, que era ótimo. Eu passei, né, uma das minhas maiores vergonhas foi no Xangai, quando a minha irmã contou quem era a paixão da minha vida na minha terceira série do primário. Ainda bem que vi um túnel logo depois, eu pude ficar encoberto pelo túnel para não ficar com aquela cara de desespero, e depois passou e etc. Né, o nosso museu há muito tempo está fechado, o Museu Mariano Procópio, e aí, quer dizer, algum dia, quem sabe, vai ter esse tipo de acesso, é uma pena, eu adorava ir lá, inclusive, mas eu acho que nas escolas públicas o problema é mesmo financiamento, dinheiro para essas coisas acontecerem, ao mesmo tempo que as pessoas que, né, as crianças que frequentam a escola pública também não têm grana para cotizar uma possibilidade disso, né? Eu acho que vai muito por aí. Mas há um esforço muito grande dos professores, dentro das suas limitações, né,
do baixo salário, do baixo incentivo à formação e etc., em tentar resgatar isso, né, num contexto em que as crianças também são desinteressadas, porque é um processo de desqualificação disso como um objeto de interesse, né? A galera quer muito mais ir, sem desmerecer, claro, mas quer muito mais ir assistir Marvel lá, Ultimato, do que ir parar num museu, por exemplo. Então é bem complicada a situação, mas eu falo só como um sentimento, porque eu não sou pesquisador da área, não sou conhecedor, mas eu acho, a impressão que eu tenho é que tem, além desses fatores, outros, mas esses são fatores que são relevantes, né, para essa ausência dos ônibus saindo. E eu acho que Pode falar. Não, só ia perguntar, Marcelo, se ele já está conseguindo Já voltei. fazer a apresentação para ele continuar. Pode apresentar, então. Deixa eu. Não. Sumiu. Então, tenta apresentar verbalmente, então. Vai na voz que você está indo bem. Não, beleza. Pode ficar Não, então, é que é justamente quando entrariam as imagens. Mas, então, o processo de branqueamento, voltando à questão do branqueamento, como parte de um processo de silenciamento da população afrodiaspórica e da população descendente, negra, no caso, ela veio concomitante com o advento da República, no final da década de 80. Então, foi aí que surgiram as teorias científicas, que utilizavam as explicações biológicas para justificar a diminuição do negro enquanto indivíduo. Então, o fato de ter um formato... Marcelo, eu acho que eu não estou te vendo, não sei se o pessoal está te vendo. Eu não estou vendo nem a apresentação, nem você. Eu estou ouvindo ele só também. Foi agora? Voltou. Agora você voltou a aparecer. Não, sumiu de novo. Será que está partilhando aqui? Eu acho que agora está vindo. Pronto. Aí, partilhou. As imagens. Beleza, show de bola. Aí foi o momento, então, dessas teorias científicas. E no Brasil tivemos, no direito nós conhecemos César Lombroso, né, como o maior expoente. No Brasil tivemos a figura do Nina Rodrigues, que era um baiano e que levantava a questão de que o negro era um atraso para o Brasil e era um sinal de degeneração social. Então, tudo de ruim foi atribuído ao negro. E tem o João Batista de Lacerda, que foi um médico, diretor do Museu Nacional do Brasil, e foi o único representante do Congresso Internacional de Raças em Londres. Ele era o representante da América Latina. E dentre os milhares de discursos que ele proferiu neste evento, ele foi aplaudido quando disse que os negros desapareceriam do Brasil em um século. A doutora Marcélia, ela antecipou, ela comentou sobre essa ideia de desaparecer com os negros, e que, segundo este médico, João Batista, teria acontecido no ano de 2012. Este aqui foi o gráfico, o diagrama apresentado por ele neste congresso, sendo que na letra A... Maciel, passa o slide, por favor, porque a gente está no Políticas de Branqueamento Social, a gente não está vendo o gráfico, não. Não foi para o gráfico? Eu passei aqui no meu... Não está indo? Deixa eu... Deve estar com atrás. Agora mudou, acho que é o próximo. Ver se... Agora mudou, veja. Ainda não está o gráfico, não. Mudou do que estava antes, mas ainda não está o gráfico. No 6. Agora foi. Então, aqui, nós temos o primeiro círculo diz respeito ao ano de 1872, quando este levantamento teve início. A população brasileira era composta de 38,1% de homens brancos, 38,4% de mestiços, que hoje chamamos de pardos, e negros eram 16,5%. Segundo o ideal deste rapaz, na letra D, no ano de 2012, 80% do Brasil seria branco e somente 3% seria preto e pardo. Acho que algo deu muito errado aí, já que hoje somos 56 pretos e pardos, 56%. Então, essa era a ideia super aplaudida por eles, por esses médicos e higienistas. Os engenheiros sanitaristas, eles não estão isentos, porque as sociedades de medicina e cirurgia foram criadas em todo o Brasil, justamente neste contexto, para discutir esse processo de branqueamento e de como seria executado.
O slide está passando aí? Ainda está no gráfico. Aí Agora hoje, mudou, veio para reflexo no Brasil atual. isso. Aí hoje, como reflexo de todo esse processo, temos, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra, que o Brasil é composto por 56,2% da população autodeclarada preta e parda, e isso é um reflexo das políticas de esquecimento, ocultação, que foram empreendidas como um projeto nacional. Eu acho que eu não expliquei muito bem, o processo de branqueamento no Brasil, na verdade, ele foi exclusivo do Brasil. As outras nações que adotavam o regime de escravizados, eles foram em outro sentido, na verdade, eles buscaram segregar os negros, enquanto o Brasil defendia que em poucas gerações você destruiria a genética negra e tornaria a população branca. Então, foi uma característica exclusiva e isso foi mal visto na Europa, porque a partir do momento que você miscigena a população, você acaba espalhando a genética degenerada. Eu estou falando aqui segundo o discurso deles, claro. E foi exatamente por isso que tivemos os pilares, que foram essa imigração em massa no Brasil, no final do século XIX, o estímulo à miscigenação, que foi exclusivo no Brasil, e o consequente abandono da população negra que estava sendo egressa do cativeiro. Muitas pessoas equivocadamente dizem que, por exemplo, adotaram a mão de obra do imigrante porque o escravizado não detinha habilidades. Sendo que isso, hoje, conforme os historiadores vêm analisando as fontes primárias, as fontes produzidas naqueles momentos, é completamente equivocado, porque quando um negro escravizado ele pertencia a um médico, esse negro tinha uma aptidão para a medicina imensa, porque ele ajudava os médicos nos procedimentos. Quando um negro ele pertencia a algum artesão, a algum arquiteto, ele era um exímio arquiteto. A exemplo disso são as igrejas históricas que temos aqui em Minas e no Rio de Janeiro e no Nordeste. Então, assim, a adoção da mão de obra imigrante, que eram sujeitos pobres, que eram sujeitos que não falavam o nosso idioma, preferiram utilizar a mão de obra deles como uma forma de expulsar os negros dos centros urbanos. E, para isso, criaram um código penal repressivo que condenava, por exemplo, toda e qualquer prática cultural negra, como a capoeira, como a realização as benzedeiras, as realizações de medicinas populares, as chamadas medicina popular, e isso foi tudo pensado pelos médicos e pelos engenheiros daquele momento, porque faz parte da engenharia social também. E, posteriormente, foram criados os códigos sanitários ou códigos de postura, que seriam os planos diretores primitivos. Eles, basicamente, determinavam as especificidades dos imóveis construídos nos centros urbanos. Eram imóveis que deveriam ter X número de janelas, as dimensões deveriam ser tantos metros quadrados, deveriam ter 2 pavimentos, muitos cômodos, ou seja, eram obras que eram completamente inviáveis de serem arcadas por uma pessoa egressa do cativeiro ou de uma pessoa negra, cuja mão de obra era pouquíssimo remunerada. Então, através dessa instrumentalização legal, houve esse processo de abandono da população negra, simplesmente aboliu, mas não adotou um projeto de incorporação dessa mão de obra, desses indivíduos. Então, hoje eu trabalhava na casa do Senhor e amanhã eu estava na rua, sem roupa, sem comida, entendeu? Então, o que aconteceu com esses indivíduos? Foi a partir daí que deu-se o início ao processo de criação das periferias, o que hoje são as favelas ou os bairros periféricos, e foi a partir daí que acentuou essa questão social, essa questão de abandono, e que reflete na nossa sociedade. Então, indo para o fim da apresentação, e finalmente trabalhando o patrimônio em si, nós entendemos que como o negro,
foram totalmente desprovidos de bens culturais, de bens materiais, ou seja, ele não tinha dinheiro para construir um palacete que hoje é tombado. Ele não tinha dinheiro para construir uma mansão que hoje é um bem tombado. Então, a comunidade negra se valeu dos bens tidos como imateriais, que são bens pautados na oralidade e nas ancestralidades. E o que seriam isso? A religião. Hoje você tem alguns registros imateriais de batuque, de danças, de folia de reis, temos também congado, e assim, embora pareça muita coisa, mas dá para contar nos dedos os números desses instrumentos de proteção à cultura afro-brasileira. Então, é justamente neste sentido que nós devemos repensar e pensar sobre como vamos criar novos instrumentos. Por quê? A nossa Constituição, ela permite que ampliemos esse conceito do que seria o patrimônio cultural. Não que esteja aqui pregando que devemos destruir os monumentos que representam brancos, mas devemos criar, multiplicar os monumentos que representam as pessoas negras, os bens tombados. Então, por que eu artista, não faço um grafite, de repente, e vou colocar numa exposição, ou então represento um juiz preto, negro, entendeu? Então, o sentido, o intuito do patrimônio é justamente isso, essa possibilidade de dilatar, porque a partir do momento que eu estou representando e a partir do momento que uma criança negra se vê representada, ela vai se sentir incentivada a ser uma criadora cultural, ela vai ser produtora cultural e vai estimular e se sentir estimulada a frequentar esse espaço. Enquanto isso não acontecer, vão se tornar pessoas ociosas, pessoas sem consciência cultural e pessoas que aos poucos vão matando a própria cultura, vão adotando uma cultura opressora, vão alisar os cabelos, vão entrar para cultos de outras religiões que atacam a religião dos seus ancestrais. Então, assim, o importante é saber diferenciar, saber valorizar para saber se entender. Então, eu acho que é isso. Espero ter passado um pouco essa mensagem. Marcel, muito obrigada, né? A nossa conversa continua aqui. Agora o Giovanni vai introduzir o tema dele, né? Mas claro que você continua aqui com a gente para também dar as suas contribuições. Giovanni, a palavra está com você. Eu acho só que tem alguns comentários, eu não sei se o Wagner tem. Não, porque a gente vai abrir os comentários depois. Agora. Ah, beleza. Senão vai dar meia-noite daqui a pouco. Né? Ai, meu Deus, eu estendi muito. Não se preocupe, Marcel, foi ótimo, tá? Eu vou começar dizendo que eu queria ser igual o Marcel quando eu crescer, porque eu não sei preparar, quer dizer, eu não consigo preparar slides, eu sempre falo, né? Os meus alunos, tem muitos deles aqui, sabem que eu sou muito... Antigamente falava cuspir-giz, agora é pincel, né, de quadro branco. Eu falo, eu sou um contador de histórias, eu posso dizer assim. E eu vou começar a minha fala a partir de um ponto no qual eu acho que ele parou e que eu acho que é importante. Né? O título que eu dei para minha intervenção aqui é Identidade como Construto e a Necessidade da Informação como Pressuposto da Luta. Eu acho importante começar a partir de uma percepção, já que a gente falou de arte aqui, de uma percepção artística. Tem uma série recente da Disney que chama Falcão e Soldado Invernal. Não vou ficar dando spoilers aqui, para quem não viu, mas tem um momento da série em que um veterano de guerra negro conversa com o Falcão, né, que é a personagem principal da série, que é um negro que vai se tornar depois, talvez, né, o embate é se ele vai ou não vai virar Capitão América. E esse veterano de guerra, ele vira para ele e fala como é que ele pode pretender se tornar o Capitão América, já que a América não era dele, não era para ele, as pessoas não aceitariam, e etc, etc. Tem todo um discurso por trás disso, que reafirma um passado desse veterano, de sofrimento, de apagamento, né, de desconsideração, de uso como objetificação, e etc. E esse discurso é muito impactante. Depois a série toma um outro rumo, e aí quem quiser vai lá assistir, que eu acho que vale a pena ver, até para pensar dessa perspectiva. Né? Mas o ponto central é que esse discurso representa muito de uma categoria teórica de um autor importante, um sociólogo chamado W.E.B. Du Bois,
americano, nasceu no final do século XIX, morreu ali pela década de 60. Alguns vão dizer que ele é tão importante, que a sua produção é tão importante, ou deveria ser vista...